Boa noite. Nos dias 23 e 24 de maio, realizamos aqui na TVU 2 programas de entrevistas com os 5 candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco para o quadriênio 2019-2023. O primeiro turno da consulta à comunidade acadêmica ocorreu no dia 29 de maio. Os mais votados foram Alfredo Gomes, com 21,09% dos votos, seguido por Jerônimo Libonati, com 18,35% dos votos. Os 2 professores estão no segundo turno, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 12 de junho. A partir de agora, você acompanha o debate com os 2 candidatos. E para conhecer melhor cada um deles, vamos assistir a 2 breves perfis. Começamos com Jerônimo Libonati. As informações têm como fonte o que foi declarado pelos candidatos à comissão eleitoral. Jerônimo José Libonati concluiu a graduação em Ciências Econômicas em 1986 pela Faculdade de Ciências Humanas, ESUDA. Em 1991, pela mesma faculdade, concluiu a graduação em Ciências Contábeis. Em 1996, concluiu o mestrado e em 2002 o doutorado, ambos em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo. Concluiu o pós-doutorado em 2018 pela Escola de Negócios da Universidade de East Anglia, no Reino Unido. Atualmente, é diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Jerônimo José Libonati é o candidato de número 59 a reitor da UFPE. Tem como vice o professor José Luiz de Lima Filho, graduado e mestre em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado em Bioquímica e Microbiologia pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, e pós-doutorado em universidades da Alemanha, Japão e Estados Unidos. Atualmente é diretor do Laboratório de Imunopatologia Keizo Azami, o LICA, da UFPE. O próximo perfil é o do candidato Alfredo Gomes. As informações têm como fonte o que foi declarado pelos candidatos à comissão eleitoral. Alfredo Macedo Gomes graduou-se em Psicologia em 1990. 5 anos mais tarde, em 1995, concluiu o mestrado em Sociologia pela UFPE e, em 2000, o doutorado em Educação pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, onde realizou estágio pós-doutoral junto ao Centro para a Globalização, Sociedades e Educação, no biênio 2010-2011. Atualmente ocupa a função de diretor do Centro de Educação da UFPE. O professor Alfredo Macedo Gomes é o candidato de número 55 a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Tem como vice o professor Moacir Cunha de Araújo Filho, formado em Engenharia Civil pela UFPE, com mestrado em Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo e doutorado em Física e Química do Meio Ambiente pelo Instituto Politécnico Nacional de Toulouse, na França. Atualmente é professor titular do Departamento de Oceanografia da UFPE. Neste primeiro bloco, os candidatos terão 2 minutos para responder às perguntas elaboradas pela nossa produção. A ordem dos assentos no estúdio e também das respostas foi definida em sorteio, quando ficou estabelecido que o primeiro a responder em todos os blocos será o candidato sorteado Jerônimo Libonati. Você pode participar enviando perguntas para o nosso número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. As perguntas serão realizadas no 4º e último bloco do programa. Também estamos na internet, no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, muito bem-vindos hoje aqui ao Opinião Pernambuco para esse debate. E a primeira pergunta que eu vou fazer, mas vale para os 2, e os senhores têm cada um 2 minutos, começando pelo professor Libonati. Então, a pergunta é a seguinte: por que o senhor é o melhor candidato a reitor para a Universidade Federal de Pernambuco nos próximos 4 anos? Boa noite, Ana Clara, boa noite, Alfredo, boa noite toda a comunidade da UFPE. Bem, a nossa chapa, né,
tem como candidato a reitor eu e o professor José Luiz, diretor do LICA, não é? E foi uma chapa construída a partir da discussão com a comunidade UFPE e é uma chapa que agrega todas as demandas e as necessidades desses 3 segmentos da universidade. A nossa chapa, ela coloca toda a minha experiência de 15 anos na gestão da universidade. Eu fui diretor de contabilidade e finanças, fui diretor de controladoria da UFPE e há 7 anos eu estou na direção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Eu sou professor dessa universidade, educador, desde 1991, sou professor do Departamento de Ciências Contábeis e atuária. Eu oriento teses de doutorado, dissertações de mestrados, trabalho de conclusão de cursos, sou pesquisador do CNPq. Então, eu tenho esse perfil acadêmico e o perfil de gestão. Então, são 15 anos que eu venho trabalhando na gestão pública da universidade, compartilhando com a minha vida acadêmica. O professor José Luiz é uma referência na área de pesquisa, nacionalmente e internacionalmente, e é também uma referência na área de gestão. O LICA, que todos nós conhecemos e admiramos, é uma referência, né, na área de projetos, de pesquisa, na área da saúde, com a integração com diversas áreas. Então, esse é o diferencial que a gente está colocando, né? A nossa experiência que é tão importante nesse momento para uma defesa de uma universidade pública, gratuita, laica, inclusiva e com autonomia. É isso que a gente vai colocar, tendo esses princípios, Ana. Ok, ainda temos 6 segundos, mas vamos passar então para o professor Alfredo responder a pergunta. 2 minutos, professor Alfredo. Primeiro, boa noite, Ana, boa noite, Eli Bonatti, e a todos aqueles que nos assistem. Assim, nós somos a melhor proposta e apresentamos o melhor projeto para a Universidade Federal de Pernambuco. Isso é reconhecido, inclusive, no primeiro turno, em que tivemos os votos da maioria dos estudantes, dos técnicos administrativos e do docente. Esperamos, portanto, confirmar isso agora no dia 12 com a participação de todos. Nós vamos, em primeiro lugar, recuperar o protagonismo político, acadêmico e científico da Universidade Federal de Pernambuco. A universidade precisa se articular de forma consistente, com a pauta clara, com a sociedade, com os movimentos sociais, com as instituições públicas, municipais, estaduais e também com os setores produtivos. Isso é um ponto fundamental. Segunda questão, nós vamos redefinir o modelo de gestão da Universidade Federal de Pernambuco, estabelecendo um modelo dialógico e compartilhado com os 3 segmentos da universidade, no entanto, focado na resolução de problemas históricos. Precisamos, efetivamente, apresentar uma proposta e um modelo de gestão que dialogue de forma permanente, consistente e sistemática com a nossa comunidade. Outra razão porque as pessoas vão votar na gente, porque nós temos o melhor projeto, é porque nós vamos, sim, apresentar uma política de gestão de pessoas para a universidade, que dialogue de forma clara com o conjunto dos servidores técnico-administrativos e também docentes, né? Há uma lacuna tremenda nesse sentido, porque a Projeto, infelizmente, ela ficou reduzida às funções muito burocráticas e cartoriais, e nós precisamos recuperá-la para ter função estratégica nesse projeto. E também porque nós temos a melhor política estudantil da universidade. Isso é fundamental para que nós continuemos nesse processo. Isso é retificado agora. Seu tempo chegou ao fim. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta é um pouquinho mais complexa, mas não é novidade, não é, que vamos ter aí possivelmente 55,8 milhões de reais bloqueados. Eu falo possivelmente porque na última sexta-feira saiu uma decisão da Justiça em primeira instância mandando suspender, né, esse bloqueio. Bom, que alguns chamam de bloqueio, outros de contingenciamento, enfim. Mas partindo do princípio, né, de que a AGU já prepara um recurso para o TRF1, onde vai ser julgado esse recurso, partindo do princípio de que realmente esse dinheiro estará bloqueado. Como vocês pretendem, né, dar continuidade ao que já existe na universidade hoje? E vocês, em outras entrevistas, falaram muito em resistência em relação a isso. Também queria que vocês explicassem um pouco como é que a gente pode entender essa palavra
resistência. Então, professor Libonati, 2 minutos. Bem, Ana, na realidade, a universidade não vai conseguir pagar as contas se não ocorrer o desbloqueio. A grande expectativa é que isso ocorra, esse desbloqueio, né? Esse descontingenciamento, né? Porque senão as contas não fecham, né? A Pró-Reitoria de Planejamento divulgou um dado mostrando que efetivamente isso não ocorre, é impossível chegar até o final do ano. Então é um dado real, não é? Que deve ser considerado, sim. Então, as movimentações que ocorreram, que nossa chapa estava presente, né, essas duas manifestações, é o exemplo da resistência. É exemplo que eu coloco dessa maneira, né, de denunciar isso, de vocês ajudarem toda a comunidade. E é isso que a gente tem que fazer. Então, primeiro ponto é a resistência, já respondendo a tua questão, é isso. É denunciar os cortes e tudo que está acontecendo. Esse é um ponto fundamental. Agora, é importante também, como eu coloco em outras situações, que não é só brigar para recuperar esses 30%, né? É brigar para recuperar o passado também, Ana, que a gente já tinha 100 milhões de recursos para investir em capital, né, em obra, equipamentos, atualização de laboratório, e hoje isso reduziu a 4 milhões. Então, na realidade, o volume necessário é bem maior. Mas também, de forma complementar, a gente vai atrás de recursos de parcerias públicas, parcerias privadas, de convênios como Petrobras. Hoje a universidade tem o maior investimento em petróleo e gás pela Petrobras, né, que é uma referência. Então, a gente tem de ter mais isso. Temos outras formas de aumentar recursos próprios e é isso que também a gente vai fazer. Há também uma preocupação na gestão dos recursos, que os recursos precisam ser bem gerenciados, né, para que também essas economias desses recursos a gente possa utilizar, como, por exemplo, na permanência dos nossos alunos. Isso é um ponto importante que a gente também coloca nessa questão. Fim. 2 minutos agora para o professor Alfredo Gomes. Perfeitamente. É necessário, sem sombra de dúvida, resistir, e a resistência passa necessariamente pela articulação da nossa comunidade aqui, os técnicos, professores, estudantes, né? Mas também fazendo articulação e uma liderança nacional para dialogar de forma coletiva, ou seja, por meio da ANDIVES, por meio da Frente Parlamentar, todas as universidades públicas, são 63, né, dialogar de forma clara com a pauta em defesa da universidade pública. Nós não podemos negociar de forma individualizada nesse contexto. É preciso ir lá por meio da nossa associação e de outras associações que representam as universidades, o conjunto dos pesquisadores, dos estudantes e dos técnicos. Esse é um primeiro ponto essencial. Claro, permanecer vigilante e nas ruas para que a gente consiga dar um recado claro, a participação efetiva, para que o governo não persista nesse processo, né? Então, assim, a luta é para que não aconteça nenhum tipo de corte nas universidades nesse contexto e também trabalhar na perspectiva, portanto, de estudar possibilidades de ampliação. Outra coisa que é fundamental, o Libonati acabou de citar, esses recursos para o LITPEG, que é esse, foi captados, né, com a participação efetiva do nosso vice, o professor Moacir, que liderou por 4 anos aquele projeto. Então, nós temos também experiência de captação de recursos, vamos criar um grupo de trabalho multiprofissional e multidisciplinar para estudar em todas as áreas de conhecimento da universidade as possibilidades de captação de recursos e fortalecimento desse processo. É necessário destacar, no entanto, que esses recursos captados não financiam a universidade. O que financia a universidade são recursos públicos provenientes, portanto, do Estado e que a nossa luta, portanto, é pela sua manutenção e o seu financiamento estatal. Final do tempo. Hoje o nosso programa é um debate com os 2 candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Voltamos já. O Opinião Pernambuco está de volta e neste segundo bloco, os professores Jerônimo Libonati e Alfredo Gomes vão formular e responder perguntas entre si.
O primeiro candidato, escolhido por sorteio, terá 1 minuto para formular a pergunta. O segundo candidato terá 2 minutos para responder. Depois disso, o primeiro candidato terá direito a uma réplica, também de 2 minutos. Terminada esta etapa, recomeçaremos com a pergunta do segundo candidato. Os candidatos que se sentirem ofendidos por algum motivo podem solicitar direito de resposta. Caberá à direção do programa decidir se concede ou não o recurso. Você também pode enviar a sua pergunta aos candidatos para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. As perguntas serão realizadas no 4º e último bloco do programa. Também estamos na internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Vamos começar. Então, quem começa pelo sorteio, professor Libonati, 1 minuto para fazer sua pergunta. Bem, o professor Alfredo, o segmento, né, técnico-administrativo da universidade desenvolve um trabalho excelente, né? Eu tenho muito orgulho de participar, né, da universidade e ter o apoio do segmento técnico-administrativo. Como, por exemplo, a alegria ontem, que eu tive a informação que a nossa segurança institucional, né, foi indicada para no 23º Congresso, Ana, de Inovação, representando a universidade, né, para concorrer a esse prêmio de inovação. Então, mostra a qualidade da segurança institucional na universidade. Então, parabéns à segurança institucional que vai concorrer nesse congresso com o seu SISI, o Sistema Integrado de Segurança Institucional. Mas, para isso, é importante, né, é o que acontece na segurança, como em outros setores, a capacitação, né? E aí eu queria perguntar ao professor Alfredo como está a previsão dele no programa de mestrado profissional, por exemplo, mestrado para capacitar e avançar nesse trabalho tão bom, tão excelente que os nossos técnicos vêm sendo feitos. Vamos lá, professor Alfredo, o senhor agora tem... 2 minutos, né? 2 minutos. Não, em primeiro lugar, nós temos destacado a importância de uma política de gestão de pessoas na Universidade Federal. A universidade tem sentido uma profunda lacuna. Nesse sentido, nós precisamos propor e implementar uma política de gestão de pessoas de maneira geral que tenha impacto na qualidade de vida. Segunda questão, nós temos apresentado no nosso projeto o estabelecimento de um plano anual de qualificação e capacitação de todos os servidores da universidade. Isso significa não apenas cursos de curta duração, mas também cursos de mestrado profissional e acadêmico e também de doutorado. É fundamental em uma instituição que lida com conhecimento, né, e estando nós em uma sociedade que é transformadora o tempo todo, mutante, que nós façamos investimento institucional no processo de formação de todo o seu corpo técnico-administrativo e, claramente, também nos docentes. Essa é uma política que está desenhada ali. No entanto, é preciso também definir de forma clara outros critérios para a gente fazer a valorização do nosso corpo técnico-administrativo. Por exemplo, nós temos destacado a necessidade de estabelecer uma política por meio de editais para o processo de permutas e redistribuição interna na universidade. O que significa isso? Significa estabelecer critérios transparentes, critérios objetivos, né, em que as pessoas conheçam antecipadamente e que valoriza, portanto, o processo de redistribuição dentro da universidade. Isso é uma política fundamental. Outra questão fundamental é a seleção para cargos de direção e administração no que concerne, né, aos órgãos suplementares. Nós precisamos qualificar o processo de gestão desses órgãos, ouvindo a própria comunidade, respectivamente, para formular um processo seletivo no sentido da valorização, né, de todos eles. Fim do tempo. Agora o professor Libonati vai ter 2 minutos também para réplica. Ana, na realidade está no nosso plano, porque a gente já fez isso, né? O CCSA tem 3 programas de mestrados profissionais e a boa notícia para os técnicos administrativos que tem agora o doutorado profissional em economia da saúde. Então, é ação. A gente já fez e vai expandir para a universidade. Hoje, os nossos técnicos administrativos fazem programas, né, de mestrado profissional
E isso é importante, além do acréscimo salarial, que é cerca de 50%, é importante isso, mas é a qualificação mesmo, né? O mestrado profissional é direcionado para resolver situações do dia a dia que o UFPE precisa. Então, é na gestão, eles trabalham, isso é importante. E também o mestrado acadêmico, a gente não pode esquecer isso, que é relevante, porque no nosso programa está colocado, e o que a gente vai fazer é que os nossos técnicos participem dos projetos de pesquisa, né? Dando apoio aos pesquisadores. Os projetos que têm sucesso normalmente têm um apoio forte dos técnicos administrativos. Então, os técnicos administrativos precisam participar mais dos programas de mestrado para qualificá-los, né, e participar dos projetos de pesquisa da universidade. Também é importante, por exemplo, como o caso de Caruaru e o caso de Vitória, que turmas de mestrado profissionais sejam colocados lá, para não atrapalhar essa mobilidade, né, desses campos. Então, hoje mesmo eu estive em Caruaru, a semana passada em Vitória, é compromisso nosso levar um mestrado profissional para lá, para ter turmas lá. E também vamos trabalhar na gestão de qualidade de vida fortemente. Vamos trabalhar com a área preocupamos com a questão cultural, de lazer, de plano de saúde, exames periódicos que não estão sendo feitos. Então, é importante que a universidade cuide das pessoas, avance nisso. Nenhuma instituição funciona sem o seu corpo de funcionários motivado, subsistema social. É isso que a gente vai fazer. Fim do tempo. Agora, professor Alfredo tem 1 minuto para formular a pergunta ao professor Libonati. Obrigado, Ana. Eu gostaria de perguntar, Libonati, assim, pensando em uma universidade plural, democrática, inclusiva, né? Do ponto de vista da acessibilidade voltada para as pessoas com deficiência, né? Quais as barreiras você pretende quebrar para promover o acesso e a permanência das pessoas com deficiência na universidade? Bem, o nosso... Só 1 minutinho, por gentileza. Para contar 2 minutos. Porque tá. ele não usou 1 Não minuto. usou. Só 1 minutinho, por favor. Eu posso usar mais, viu? Fica à vontade. Pronto, só... Obrigada. Pode continuar. Bem, novamente, né, ações que a gente faz, eu tenho de colocar, por isso que eu falei no início, que qual é a diferença da nossa chapa? É o que a gente já faz, o que a gente já fez há 7 anos e toda essa nossa experiência na gestão. No CCSA, a gente tem uma preocupação fortíssima em relação a isso, Ana. Toda a nossa requalificação de espaços físicos, a gente chama a prefeitura, a arquitetura e se discute isso. A nossa reforma nos auditórios nossos, que são auditórios de referência na universidade, considerou isso e a gente tem essa preocupação muito forte com isso. Recentemente houve um seminário lá no CCSA com o núcleo de acessibilidade e a gente foi elogiado isso. Mas a questão não é só física, a gente está preocupado também com a questão de Libras, né? Da questão dos autistas. Então é importante, Alfredo, que a gente faça concurso para professores, aumentar o corpo docente que cuide disso, Libras, de atendimento a autista, por exemplo. Então, isso é fato, é importante que a gente faça. Por exemplo, na nossa biblioteca no CCSA, que é uma das bibliotecas mais acessadas da universidade por conta dos espaços e por conta da acessibilidade. A nossa Rejane, nossa querida Rejane, nossa bibliotecária, trabalha com aquilo com maior amor, né? E ela tem, por exemplo, lá nós temos softwares preparados para deficientes visuais, para deficientes auditivos, e isso a gente tem de expandir. Eu tenho notícia que isso não é geral, né? O núcleo de acessibilidade que a gente vai reforçar, né? A gente vai ampliar esse núcleo de acessibilidade da UFPE. Eles me colocaram que tem outros locais que não têm acessibilidade, como é a do CCSA. Então, novamente, é expansão. A gente quer colocar toda a nossa experiência na acessibilidade para toda a universidade. Então, essa é uma preocupação, né? Ontem mesmo, uma aluna colocou essa preocupação, eu deixei ela bem tranquila, que a gente vai trabalhar cada vez mais forte por 2 isso. minutos. Obrigado. Agora o professor Alfredo tem 2 minutos para fazer a réplica. Perfeitamente. Primeiro, há 3 tipos de barreiras no que se concerne à questão do acesso e à permanência na universidade que nós precisamos trabalhar. Uma, que é a tradicional, que geralmente é o entendimento mais comum, se trata das barreiras arquitetônicas. Então, nós precisamos investir
para ampliar o processo de acessibilidade e permanência por meio da recuperação e ampliação das calçadas e de outros aparelhos que podem facilitar esse processo. Outra necessidade que é fundamental para garantir o acesso à permanência é a questão das barreiras pedagógicas. Nós precisamos, sim, fazer um investimento amplo dentro da universidade, com os técnicos e com os professores, para superar, portanto, esse processo e quebrar as barreiras pedagógicas que estão vinculadas ao processo de ensino-aprendizagem. Claro, isso é uma tarefa urgente, uma vez que nós já temos um número significativo de pessoas com deficiência dentro da nossa universidade. Em terceiro lugar, nós precisamos quebrar as barreiras atitudinais, de preconceito que existe em relação às pessoas com deficiência, ou seja, uma política de acesso, mas sobretudo de permanência, né, que considera as suas diferentes dimensões, né? É importante destacar que nós temos na universidade pessoas qualificadas para tocar, obviamente, essas políticas, mas elas precisam ser coordenadas de forma sistêmica, né, e coordenadas de forma ampla dentro da universidade, né? Nosso centro é um centro acessível, nós temos, inclusive, um auditório que tem acessibilidade total, cadeira para o cão-guia para as pessoas acima de peso, né, cadeirantes e assim sucessivamente. Isso foi um planejamento de longo prazo e foi materializado. Então, assim, a experiência, na verdade, diz respeito à sua capacidade de formular conjuntamente as ações, ouvindo as diversas pessoas dentro desse processo e não trazer isso da sua cabeça. Fim do tempo. Agora vamos para a próxima pergunta. Professor Libonati tem 1 minuto para formular a próxima pergunta. Tem o segmento de alunos, né? É um segmento que a gente trabalha, né, Alfredo, 24 horas, né, para servir. O papel tanto do professor como do técnico administrativo é de servidor público. Essa palavra é tão forte, né? É servidor público, né? E tanto professores como técnicos são dedicados a isso, para que a gente dê as melhores condições de ensino, de aprendizado, de pesquisa para os nossos alunos. Então, Alfredo, qual é a tua preocupação e qual o teu projeto dentro de trabalhar, por exemplo, a questão da empregabilidade dos nossos queridos alunos da graduação e também do estrito sensu, do mestrado e doutorado? Só um minutinho, professor Alfredo. Vamos zerar 2 minutos para a resposta. Perfeitamente. Em primeiro lugar, é importante investir nas políticas de permanência e da boa formação dentro da universidade. Então, políticas de mobilidade e transporte para os estudantes é fundamental. As casas universitárias, né, residências universitárias, precisam também de cuidados para que a gente possa equipá-los e formar adequadamente. Recuperar o restaurante universitário, né, que está sem funcionar adequadamente, e também ter a capacidade de duplicar para servir com qualidade, né, os nossos estudantes, e desenvolver outras políticas de permanência. É fundamental também, né, que no processo de investimento e de formação, obviamente, você desenvolva as habilidades e competências para que eles estejam prontos para entrar, seja na universidade ou no mercado de trabalho de maneira geral. Empregabilidade, na verdade, não é emprego. Empregabilidade é a formação ampla, né, crítica, uma formação em que você consegue transferir conhecimento de uma área para outra e, portanto, aproveitá-lo nos diferentes contextos. Nós estamos colocando como fundamental nesse processo desenvolver o banco de egressos, né, que é uma capacidade enorme de você conectar o mundo do trabalho com os estudantes que nós temos dentro da universidade, que concluíram a universidade, fortalecer iniciativas, né, que possa articular por meio de startups incubadoras, né, que articulem a ação da universidade com o mundo do trabalho. Então, assim, é fundamental ter clareza do que significa efetivamente a questão da empregabilidade, né? Esse não é um conceito que vai dizer que as pessoas vão sair empregadas da universidade. Significa que elas saem com as competências, uma formação consistente, ampla, crítica, capaz de analisar como é que está o mercado de trabalho e se posicionar dentro dele de uma forma clara, obviamente no sentido de obtenção também de renda e emprego. Agora, professor Libonati, mais uma vez tem 2 minutos para a réplica. Bem, primeiro ponto é reforçar as políticas de permanência dos nossos estudantes. Hoje, a gente já chegou a 50% de cotas dos nossos alunos vulneráveis financeiramente. Então, é em cima de ampliação
do restaurante universitário, a criação de outro restaurante que pegue ali a área da fisioterapia, da TO, vindo ali da área 2 até a área de saúde. Isso é fundamental que isso ocorra e é isso que a gente vai fazer, além do restaurante de Vitória e da discussão do preço do restaurante de Caruaru, que é muito alto hoje, a gente tem de fazer subsídio para que isso baixe. Então, a inclusão cada vez mais é importante. Agora, é fundamental a gente discutir empregabilidade, sim, é fundamental. A gente está preparando jovens, né, estamos preparando pessoas que, ao sair, os egressos dessa universidade, eles precisam ter empregabilidade, sim. Então, no nosso projeto, logicamente, com a visão crítica, com a visão interdisciplinar, a gente fala, o nome da nossa chapa é integração. É importante que as áreas tenham mais integração. Então, a gente colocou no projeto a criação de um núcleo de carreira, de uma central de carreira, que vai monitorar isso, acompanhar, inclusive frente às organizações públicas e privadas, a estrutura curricular, a discussão do processo de metodologias ativas. Essa é a nossa preocupação. Por exemplo, lá no nosso centro, surgiu há 7 anos atrás, né, a UFPE no mercado. Acho que você escuta falar, um dos maiores orgulhos que é tocado pela empresa Júnior nossa, a CE, que junto com a Plantur é o maior orgulho nosso que a gente tem. São 10 mil alunos agora no UFPE no mercado e 55 pessoas foram contratadas nesse evento. Veja que riqueza, né? A gente está trazendo as empresas, organizações públicas e privadas para dentro da universidade e a universidade também sai para isso. Fim do tempo. Obrigado. A gente ainda tem tempo para uma pergunta do próximo candidato? Então, ok, vamos para o próximo bloco. No próximo bloco, continuamos o debate entre os candidatos Jerônimo Libonati e Alfredo Gomes. Voltamos já. O Opinião Pernambuco está de volta e neste terceiro bloco daremos continuidade ao debate com os candidatos a reitor da UFPE, Jerônimo Libonati e Alfredo Gomes, que vão formular e responder perguntas entre si. Vamos repetir as regras. O primeiro candidato terá 1 minuto para formular a pergunta. O segundo candidato terá 2 minutos para responder. Depois disso, o primeiro candidato terá direito a uma réplica, também de 2 minutos. Terminada esta etapa, recomeçaremos com a pergunta do segundo candidato. Lembrando que os candidatos que se sentirem ofendidos por algum motivo podem solicitar direito de resposta. Caberá à direção do programa decidir o recurso. Você também pode enviar a sua pergunta aos candidatos para o nosso número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. As perguntas serão realizadas no próximo bloco do programa. Também estamos na internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Então agora vamos reiniciar com o professor Alfredo. Tem 1 minuto para formular a pergunta ao professor Libonati. Eu gostaria de fazer um pequeno contexto. Nós tivemos um processo de crescimento das universidades a partir de 2003, que foi fundamental à consolidação de uma democratização da universidade pública brasileira. Houve uma expansão que foi consistente, inclusive com a recuperação de vagas e contratação de professores e técnicos, expansão de matrícula. Tivemos depois o processo de interiorização, né, o qual foi coroado com um processo de cotas, né, as políticas de cota, que caracterizam um processo de democratização. De forma específica, portanto, nós temos dois centros no interior, né, Vitória e Caruaru, que têm especificidades, obviamente, nessa trajetória de interiorização. Minha pergunta é qual é a política de interiorização que o candidato Libonati apresenta à comunidade? Só um minutinho, candidato. Só um segundinho, porque não usou o tempo todo, para a gente não dar mais tempo. Ok, agora. 2 minutos para responder. Eu conheço de perto isso, vivenciei isso, né? Eu era diretor de controladoria, né, da universidade e vivenciei isso, né, na gestão do professor Amaro.
e participei muito. Hoje mesmo lembrávamos o saudoso Mariano, né? Professor Mariano, que foi o primeiro diretor do Agreste, do Centro de Agreste. A professora Florisbela também teve um papel importantíssimo, foi a primeira diretora do CAV, nosso de Vitória de Santo Antão. Então, foi um programa que, junto com o programa de expansão da interiorização, junto também com o Reúne, com a expansão dos nossos cursos. Programas exitosos, deixar claro isso. Então, a gente vai, sim, cuidar disso fortemente. Qual é a preocupação hoje que a gente tem localizado? Vitória, por exemplo, a gente precisa do restaurante imediatamente, coisas para serem feitas, né? Existe a cessão de um espaço lá que era o antigo zoológico para a gente correr e efetivar esse espaço, a ampliação em Vitória da 4ª etapa, porque é necessário o espaço lá, e tem editais próprios em cada local desse. A gente fala editais próprios, por exemplo, PIBIC, para financiamento a congresso, da pesquisa de iniciação, iniciação científica. Então, são elementos fortes que a gente está colocando, semelhante como a FACEP faz no estado de Pernambuco, que apoia a interiorização. A gente tem que fazer isso também. Em Caruaru, a preocupação com creches, né? A preocupação também com, como eu falei agora há pouco, do restaurante, a gente discutir o preço, subsidiar isso, e que os editais também que sejam próprios para lá. E sempre se preocupando, logicamente, com a expansão. Caruaru tem uma expansão da sua 4ª etapa para acomodar os cursos, por exemplo, de design, o curso de comunicação. Hoje mesmo eu discutia com eles isso. Então, é importante que a gente avance nessas discussões e manter a interiorização como política forte da universidade. Fim do tempo. Vamos lá agora voltar para o professor Alfredo, que tem 2 minutos para a réplica. Nós vamos implantar o Fórum de Planejamento Estratégico para a consolidação dos campos de Vitória e de Caruaru. Um fórum que se reunirá a cada 4 meses, onde será formuladas políticas em cada um deles, em cada uma dessas unidades, de forma participativa, de forma compartilhada, e terá, portanto, o acompanhamento, o monitoramento da execução, não apenas do conjunto de iniciativa, mas também orçamentária. Portanto, é fundamental que o processo de consolidação, que tem especificidade, sim, no CAV, a problemática é de uma natureza e a situação precisa de uma atenção muito especial. Precisamos, no CAV, portanto, construir efetivamente, certo? O restaurante escola é uma proposta que está aí. Na verdade, não existe ainda uma seção de espaço, existe sim um zoológico lá perto, mas ele não foi ainda cedido. É preciso que nós tenhamos protagonismo e fazer a liderança junto às autoridades municipais para que isso possa efetivamente acontecer, porque não pertence ainda, não está cedido. É fundamental também definir políticas de pós-graduação para fortalecer o CAV. Fortalecendo os mestrados e os doutorados. Mas esse é um debate que a gente vai fazer com a comunidade, definindo quais são as prioridades em função desse processo. Igualmente, em relação a Caruaru, né, o fórum vai permitir, portanto, a formulação de forma clara, com ampla participação, do conjunto de iniciativas que vamos implementar ao longo da nossa gestão. Entre outras coisas, nós precisamos cuidar da questão da segurança, no campus de Caruaru. É um campus isolado, precisa de um tratamento adequado dessa questão. Precisamos integrar o campus, né, com a cidade. Hoje só tem um ônibus que serve àquela comunidade lá. É preciso diversificar para que esse processo se dê. Então, assim, liderança do ponto de vista da sua articulação para efetivamente resolver essas questões. Ok. Então, agora vamos prosseguir. Professor Libonati tem 1 minuto para a próxima pergunta. Bem, uma universidade como a nossa, uma universidade relevante para a sociedade, né? Nós temos departamentos, projetos, como eu citei aqui, de petróleo e gás, departamento de engenharia de produção, departamento de serviço social, de economias, departamentos como da física, né? E outros, lógico, outros que exercem um trabalho tão importante de pesquisa forte na universidade. É importante que essa pesquisa, essa qualidade da pesquisa seja em todas as áreas, né? Então, a minha pergunta vai no sentido de que políticas, né, que o professor Alfredo coloca para que a gente incentive cada vez mais pesquisa dentro da universidade, uma universidade tão relevante como é a UFPE,
que precisa avançar, logicamente, nas questões, mas que já vem fazendo desempenhos importantes na pesquisa em nível nacional, em nível local, em nível internacional, como, por exemplo, o LICA. Fim do tempo. Professor, só um segundinho, professor Alfredo, por gentileza. 2 minutos. Bom, é necessário só recuperar o nosso movimento, chama-se MUD, que é o movimento no sentido de mudar a universidade, preservando, portanto, as boas práticas e os bons projetos, mas também é um movimento União, Democracia e Excelência. Então, nós temos feito um debate ao longo dessa trajetória sobre a temática da excelência. Não há universidade no mundo que seja importante, que não discuta a excelência como eixo articulador da sua vida e das suas ações. Então, nós precisamos efetivamente estabelecer uma política de qualidade, né, que não é a de qualidade só para os programas 6 e 7, que são importantes, que já são excelentes por si, mas uma política de qualidade, no sentido da pesquisa, envolve necessariamente fortalecer os programas 5, os programas 4 e os programas 3 da universidade, de forma que eles tenham as condições adequadas para perseguir a questão da qualidade e da excelência. São programas que merecem ter toda a atenção da universidade nesse processo. Uma outra coisa que é absolutamente necessário destacar é que nós temos uma população docente que tem menos de 10 anos de casa da universidade. São 60% dos docentes. Esse pessoal precisa efetivamente participar do processo de pesquisa, de inovação dentro da universidade para que a gente mantenha a universidade do futuro. Isso significa, na prática, que nós temos que facultar a participação dos docentes nos programas e editais da Propesc, que hoje, você sabe, eles são restritos apenas aos docentes que têm participação nos programas de pós-graduação. Então, é preciso democratizar, rever os critérios para que a gente tenha a participação do conjunto da comunidade docente envolvida com o processo de produção. Também articular junto à FACEP, junto às demais instituições de fomento, né, editais específicos, tanto para Recife, mas também e especialmente para Caruaru e Vitória, para fortalecer a pesquisa nessas duas unidades. Agora, professor Libonati, 2 minutos para a réplica. A palavra-chave aí é integração, está inclusive no nome da nossa chapa. As áreas que são consolidadas de pesquisa devem, sim, compartilhar suas experiências para puxar, né, alavancar as áreas que não são consolidadas ainda. Então, é um processo de solidariedade, sim. A CAPES estimula isso e a gente vai estimular cada vez mais isso. Então, a integração entre áreas, a gente tem de entender, né, o sucesso de uma área para puxar, né, contribuir, ser solidário, compartilhar essas experiências. Então, isso é chave, Ana. A gente vai estimular isso e a gente quer que áreas consolidadas tenham esse papel importante. Também eu queria colocar que os editais são importantes, né? A gente vai atrás de aumentar a participação via editais, CNPq, CAPES, brigar a ideia da resistência, né? Evitar cortes absurdos que aconteceram agora, recentemente. Mas também a gente vai trabalhar com a visão de projetos, a gente tem que ter projetos para ir atrás das oportunidades, né? Então, com a elaboração de projetos, todas as áreas, eu gosto de afirmar isso, todas as áreas na universidade têm condições de captar recursos via instituições públicas, instituições privadas e fazer pesquisa de excelência. É isso que a gente vai atrás. O controle é nosso, a legislação é nossa, a gente tem toda uma legislação que estabelece o nosso controle sobre as pesquisas. Eu quero colocar que não é uma relação que vai ficar de dependência com o cliente, como se fala, não, é o controle é nosso, quem decide sobre as nossas pesquisas somos nós, então a gente vai sim desenvolver e estimular isso. Nosso diagnóstico é que a universidade precisa sair mais, né? Então faz uma integração interna forte com todas as áreas, como foi recentemente a matemática se unindo, por exemplo, o Centro de Educação se unindo lá com o trabalho do CIM, para ser forte para fora. Fim do tempo, candidato. Vamos agora, professor Alfredo, novamente terá 1 minuto para formular a pergunta. Libonati, eu estive visitando lá, né, a Central de Segurança da Universidade e vi as condições de trabalho do pessoal da vigilância. Então, são condições insalubres, não existem condições adequadas de trabalho, né? Nós temos problemas, portanto, nos elevadores do Cefis que não funcionam durante essa gestão. Temos problemas dessa natureza nos elevadores também do Cefis, do CTG, né?
Então, temos um conjunto de problemas que fazem parte, portanto, da gestão atual. E eu queria que você fizesse uma avaliação, né, dessa situação e nos dissesse por que é que esses problemas não foram resolvidos. O que é que aconteceu com a gestão atual que não deu a resposta adequada a essa questão? Só um segundinho, professor. Vamos zerar o cronômetro. Só um segundo. Só um minutinho, por favor. Programa ao vivo é assim, né? Acontece de tudo. Pronto, ok. 2 minutos para responder. Nós elaboramos o nosso programa com a estrutura de eixos temáticos e estratégicos. Eu acho que isso é importante a gente colocar. A partir da nossa experiência, né? Então, a universidade, como o Alfredo fala, essas dificuldades existem, precisam ser avançados, né? Precisam ser melhorados, desculpe. No nosso programa a gente colocou no eixo infraestrutura, veja como é importante para a gente que a gente deixou lá no eixo infraestrutura. Eu acho que o Alfredo deve ter lido lá o nosso programa. Então ele tem, primeiro, eixo infraestrutura, manutenção, forte manutenção, para evitar isso que o Alfredo comentou. Forte programa de manutenção preventiva, que a universidade não tem, então já respondendo um pouco a pergunta dele, falta manutenção preventiva. É um esforço que precisa ser feito, o pessoal da Cinfra é competente, Cinfra é a nossa superintendência de infraestrutura, pessoal eu tenho dialogado muito com eles, a gente tem conversado sobre sugestões para que a gente faça, por exemplo, modificação no nosso contrato, que tenha contrato com previsão de manutenção preventiva. Isso eu faço no CCSA. Ainda bem que ele não falou, né? Mas só complementando isso, o CCSA hoje é um grande exemplo de manutenção, é um grande exemplo de investimento, né? E a segunda parte de infraestrutura se diz investimento. Então, é ter projetos executivos para fazer a licitação. Então, no nosso programa, na infraestrutura, a gente coloca a criação de um plano diretor. Outra coisa que está faltando, que não foi feito aqui, um plano atual, na atual gestão. Um plano diretor que coloca as prioridades, né? Então, define as prioridades com a participação de todos os gestores da universidade. Quando eu falo de gestores, diretores de centro, tem que estar presente nas discussões, os pró-reitores, né? O reitor, logicamente, a Cinfra, para a gente discutir as prioridades. E isso é o que a gente faz no CCSA. Ok. Temos tempo para mais alguma pergunta? No caso, a réplica, né? A réplica. Desculpe, sim. Desculpe, professor. Não, tudo bem, Ana, tranquilo. Não, na verdade, nós precisamos efetivamente, né, dar respostas concretas a problemas históricos que nós temos na universidade. Sem dúvida que o pessoal é competente, mas você precisa ter um gestor, né, no caso um reitor, que não é um despachante de luxo, sabe? O reitor é um líder, é um facilitador, é um coordenador das ações. E você precisa, portanto, fazer isso de forma clara. Não é possível que o prédio do Cefiche tenha o mesmo problema há anos e não tenha tido uma resposta efetiva. Precisamos efetivamente responder isso. Então, eu, reitor, vou resolver o problema dos elevadores do Cefiche. Eu, reitor, vou resolver os problemas dos elevadores do CTG, porque é necessário fazer um planejamento, um monitoramento e execução. Nós temos clareza que esse é nosso papel, né, como um coordenador do conjunto das políticas dentro da universidade. Isso é uma dimensão fundamental para que nós consigamos, portanto, dar um salto de qualidade e elevar a universidade a um novo patamar de desenvolvimento a partir da reorganização da sua infraestrutura, que é fundamental para o desenvolvimento da boa pesquisa, né, do bom ensino de graduação e pós-graduação e também das questões de inovação. Então, assim, nós vamos efetivamente providenciar, né, uma central de segurança que seja digna para se trabalhar dentro dela, né? Fortalecendo, portanto, equipando direitinho, fazendo as questões de qualificação e capacitação do nosso pessoal da segurança, que eles são fundamentais dentro da universidade, não resta a menor dúvida. Então, precisamos liderar essas transformações de forma planejada dentro da universidade nos próximos 4 anos. Ok. No próximo bloco, vamos responder as perguntas enviadas por WhatsApp aos candidatos Jerônimo Libonati e Alfredo Gomes. Voltamos já.
Estamos de volta com o nosso programa com os dois candidatos a reitor da UFPE, Jerônimo Libonati e Alfredo Gomes, que entra agora no seu quarto e último bloco. Agora, os candidatos terão 1 minuto para responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores por WhatsApp. Depois disso, eles terão 2 minutos para fazer as considerações finais. Vamos à primeira pergunta. Então, eu vou fazer a pergunta, cada um tem 1 minuto, começando sempre pelo professor Libonati, por conta do sorteio. Pergunta 1. Associação de Pais do Colégio de Aplicação. O CAP é uma das escolas de referência em todo o Brasil. Os resultados e projetos indicam um lugar de destaque no cenário nacional. Quais ações serão desenvolvidas para fortalecer o Colégio de Aplicação da UFPE? 1 minuto, professor. Bem, o CAP é um orgulho da UFPE, é um orgulho, né? Eu estive lá, visitei, conversei com as pessoas. A primeira reivindicação lá deles é uma reivindicação de inclusão. Eles querem fazer com que o acesso seja para o ensino da 4ª série, que a gente chamava, a partir da 4ª, 5ª série, que hoje só é na 8ª série, como a gente chamava. Eu coloquei isso como proposta e todos aceitaram lá na hora. E veja que importância, né, Ana Cláudia? Eles querem, na realidade, ampliar, que o aluno entre mais cedo no CAP. Então, é importante isso, é um ponto que eu me comprometi da gente trabalhar, faz um planejamento do espaço. Também eles querem maior integração dentro dos cursos, maior integração com o CE, maior integração com outras áreas. Também me comprometi isso e maior integração com a sociedade. Eles querem discutir com os colégios municipais, os colégios privados, para passar a experiência tão exitosa do CAP. Agora o senhor sobre o Colégio de Aplicação, professor Alfredo. Só 1 minutinho, por gentileza. Pronto. Em primeiro lugar, existe uma demanda de você expandir o Colégio de Aplicação para ter os anos iniciais, certo? Isso é uma demanda histórica e é fundamental trabalhar nesse processo. Em segundo lugar, é preciso espaço para que as pessoas lá, as crianças e os estudantes, tenham onde comer. Eles atualmente utilizam o recreio coberto, não é a estrutura mais adequada, então nós precisamos ter uma estrutura interna que possibilite efetivamente um centro de convivência, um espaço para que as pessoas possam fazer suas refeições adequadamente. Segundo, garantir recursos permanentes e fazer a luta nacional pela manutenção dos colégios de aplicação em todo o Brasil. Isso é fundamental. Outra coisa, garantir políticas de acessibilidade dentro do colégio e permanência dos estudantes e equipar o colégio de aplicação com os laboratórios adequados para o seu fortalecimento. Fazer com que o CAP também participe do processo de formação nas licenciaturas. Fim do tempo. Agora vou para a segunda pergunta novamente, 1 minuto para cada. Pergunta do professor José Luiz Simões. Gostaria de saber a proposta dos candidatos para fortalecer os cursos de licenciatura da UFPE. Bem, professor Libonati. É importante ter uma integração forte com escolas municipais, com escolas estaduais, né? Eu também fui lá no Centro de Educação, senti essa preocupação com as pessoas, com os professores lá. Existe a base nacional comum, de curricular comum. É importante que isso seja discutido, que foi uma imposição, né, quer dizer, em dezembro de 2017, que precisa de uma revisão. Então, é importante que as licenciaturas participem dessa discussão. É novamente a palavra resistência, né? Novamente a participação da comunidade nessa discussão. Então, 2 pontos. Rever essa base curricular comum, discutir maior integração das licenciaturas com os colégios municipais, os colégios estaduais daqui. Isso é fato importante que a gente vai fazer junto com eles. Fim do tempo. Agora, 1 minuto para o professor Alfredo. Nós temos 33 cursos de licenciatura na universidade, dos quais 23 funcionam no campus Recife. Então, é preciso efetivamente fortalecer e institucionalizar o fórum das licenciaturas na universidade como uma instância de formulação das políticas para a formação do professor. Nós não temos, no contexto da universidade, uma política de formação de professores e professoras na universidade. Isso é uma demanda histórica,
porque a política não significa apenas fazer a formação dentro das licenciaturas, significa a sua capacidade de articular, portanto, com a questão dos espaços formativos que estão no Estado, que estão nos municípios, né? Fortalecer os professores de diferentes formas em termos de suas metodologias de trabalho. Então, o fórum é fundamental, né, dado o tempo que nós temos, como um espaço central da formulação dessas políticas, né, para o fortalecimento do conjunto das licenciaturas na universidade. Fim do tempo, professor Alfredo. Vamos para a próxima pergunta. Diego Silva de Areias. Como os senhores analisam a possibilidade de o presidente da República ignorar o processo de eleição e indicar os possíveis reitores das universidades federais sem considerar os votos da comunidade acadêmica? Então, vamos aí para uma pergunta mais política. 1 minuto, professor Libonati. Eu avalio isso a quebra de autonomia das universidades, né? Não pode ocorrer isso, é importante que a comunidade que está se manifestando, né, ela seja respeitada e que o Conselho Universitário, né, que o processo vai para o Conselho, que o Conselho mantenha isso e que também se discuta, que seja firme, né, que o presidente indique o que for mais votado, à vontade, vamos dizer assim, da comunidade. Isso é importante que seja colocado. Então, é importante que seja feito. Ok. Então, vamos zerar. Professor Alfredo, por gentileza. Em primeiro lugar, é fundamental em todas as universidades brasileiras, né, que as decisões autônomas das suas comunidades sejam respeitadas, né, para que tenhamos a indicação, como historicamente nós temos, né, do reitor escolhido pela sua comunidade. Isso é a preservação de uma decisão interna, de uma decisão autônoma, pela qual nós viemos lutando há bastante tempo e precisamos reafirmar nesse momento, né? Em segundo lugar, existe uma lei nacional, essa lei é de 1995, né, que regulamenta o processo. Esse processo diz que terá que sair das universidades, particularmente dos seus conselhos universitários, né, uma lista tríplice que vai lá para o Ministério da Educação e para Brasília, e de lá eles definem, portanto, a indicação. Ressalto, no entanto, que das 4 indicações que foram feitas neste ano, pelo atual governo, os primeiros colocados foram efetivamente indicados. Isso na Universidade Federal do Ceará, Rio Grande do Norte, Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal de Viçosa. Fim do tempo. Vamos para a próxima. Pergunta de Paulo Valença, de Jardim Atlântico. Gostaria de saber dos candidatos as suas respectivas opiniões a respeito do ponto eletrônico na UFPE. Professor Libonati. O ponto eletrônico, ele é um acompanhamento da frequência, né? Isso está previsto em legislação. E agora é importante, essa pergunta provavelmente foi feita porque isso gerou, Ana, durante esses 4 anos, foi um problema sério na universidade, da discussão também que remete à flexibilização. Acho que também ele quis colocar isso. Então é importante que as áreas que ainda não foram resolvidas, que sejam resolvidas 30 horas, e observando, tem uma legislação 02/2018 que fala sobre isso, que seja observado isso e que seja feita também reestruturação para permitir uma isonomia na universidade, que as pessoas possam fazer a flexibilização dentro, lógico, observando a legislação, mas que tenha um processo de isonomia, não ser diferentes, né? Hoje a universidade tem boa parte fazendo isso, mas que todos façam dentro de um aspecto legal para ser analisado e de reestruturação das áreas. Professor Alfredo, 1 minuto sobre a questão do ponto. Eu gostaria de dizer que eu, reitor, não farei o tratamento que foi dado nos últimos anos aos técnicos administrativos. Nós vamos efetivamente resolver essa questão, não só da flexibilização, como a questão do ponto. A lei nacional pede que tenha controle de frequência, não diz necessariamente qual o mecanismo. Essa foi a opção desta gestão, optar pelo ponto eletrônico. Nós temos que sentar, como nós temos indicado para toda a comunidade, por meio de uma mesa de diálogo e negociação para definirmos de forma conjunta qual será a política que será implementada na Universidade Federal de Pernambuco. Isso é fundamental. Na flexibilização, sem sombra de dúvida, é um processo importante, nós temos que persistir, porque tem uma repercussão direta para atender a universidade, atender a sua população nos 3 turnos, né? Mas também repercute na qualidade de vida de todos que fazem a Universidade Federal.
Ok, vamos para mais uma pergunta. Claranjeiras de Casa Caiada. Em plena era das fake news, a UFPE possui 2 rádios e um canal de TV aberta. Quais as propostas dos candidatos para esses veículos de comunicação e quais os seus entendimentos da questão da comunicação pública? Professor Libonati. Perfeito. Essa pergunta é importantíssima, né? Nós temos a Rádio TV, tem o sistema, né, da universidade, dos rádio, TV, e também eu quero incluir a editora, nossa querida editora, que é a primeira editora nacional do sistema público federal. Então, parabenizar todos que trabalham na editora e todos que trabalham aqui nessa rádio e na TV, que vem desenvolvendo um papel tão relevante para a comunidade pernambucana e brasileira. Eu estive aqui por algumas vezes e a gente discutiu uma programa. Precisa avançar mais, equipar. A gente está numa discussão de digital, mas a gente precisa sempre estar preocupado com a inovação. E também dar uma programação discutida, compartilhada com quem faz isso aqui. Então, comunicação é chave. A universidade precisa avançar mais na comunicação. A gente estava falando de integração é chave aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui com as pessoas da Rádio TV e com a editora também. Professor Alfredo, o combate às fake news passa necessariamente, certo, por difundir uma política que trate com conhecimento e a informação verdadeiros. Então, tanto a rádio, as rádios, no caso, que é plural, tem agora Paulo Freire também, né? Assim como a TV, assim como os outros mecanismos de comunicação da universidade, precisam atuar de forma clara, né, para informar bem a população, para que possam formar juízos e valores e discernir as coisas de forma adequada. Isso é um papel de um sistema público de comunicação que precisa ser fortalecido. Nós precisamos ter uma política de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Isso é fundamental, né, para que a gente possa alicerçar ainda mais a participação de todos os nossos equipamentos, né, inclusive aqui a TV, etc., né, na nossa sociedade, informando bem e fazendo um excelente trabalho, né, junto à nossa sociedade. Ok. A gente falou no início do programa que vocês teriam 2 minutos para as considerações finais, só que a gente vai ter que diminuir esse tempo para 1 minuto para cada um, ok? Então, pelo sorteio, professor Libonati. Bem, primeiro eu queria agradecer muito a todos que votaram na gente, né? Estamos no segundo turno em função disso. Estamos muito animados. Agradecer à professora Flores Bela, ao professor André, agradecer ao professor Edilson e todos que estão chegando, né? Outros da outra chapa que foi, né? Que comunicado dela foi que é pela independência, mas que outros estão chegando mesmo, né? Somando agora é uma frente, unidos, juntos pela UFPE, juntos pela universidade pública, uma universidade gratuita, laica, inclusiva e autônoma. A gente vai brigar sempre por isso, esses são os nossos princípios. Então eu gostaria de convidar todos, né? A corrente está muito forte, a virada chegou, né? A virada chegou e a gente está muito animado, Ana. Gostaria de agradecer a você, ao professor Alfredo, essa oportunidade de estar aqui com vocês e quarta-feira, está chegando a hora, quarta-feira, vamos todos, né, voltar às 59. Obrigado. Professor, só um minutinho, só um segundinho, por gentileza. 1 minuto para o senhor. 1 minuto para o senhor. Eu vou aproveitar o momento para lamentar a utilização da estrutura administrativa, né, da universidade, né, para fazer campanha para o nosso adversário. Isso tem sido feito de forma sistemática, utilizando inclusive o WhatsApp institucional da universidade, dentre outras coisas. Fundamental nesse processo é dessa questão. Outra coisa que é fundamental, gente, é estabelecer um diálogo amplo com a comunidade acadêmica, né? Sem sombra de dúvida, no primeiro turno, esses 3 projetos eles estavam se criticando e agora estão juntos. Tudo bem, caminha junto, mas nós temos um diálogo direto com a comunidade. Isso tem sido fundamental ao fortalecimento do nosso projeto. Votar no MUD UFPE 55 é, portanto, votar em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, é votar na mudança da universidade, inclusive das práticas políticas que nós temos assistido mais recentemente. Obrigada. Professor Libonati pediu direito de resposta. Qual o tempo, diretor? 1 minuto. Mas por conta do tempo. Qual foi o problema? Peraí.
Bom, É ele está acusação, perguntando... né? É porque eu Eu não não escutei. acusei, está sendo utilizado. Nós Certo. fizemos a denúncia junto ao Comitê de Ética, à Comissão Eleitoral Certo. e à ouvidoria. Vamos deixar um minuto para o professor Libonati e aí... Ué, A tudo gente bem. vê. Eu acho que a gente não sai hoje daqui, né? Uma acusando o outro. Então, um minuto, professor Libonati, rapidinho. Primeiro, eu desconheço completamente essas afirmações que foi colocado pelo candidato. E eu quero colocar aqui para vocês que isso mostra uma inverdade, talvez uma prática forte que vem ocorrendo, né? Eu não mencionei até agora, mas como ele levanta esse ponto, são as fake news que a nossa candidatura vem recebendo. Estão dizendo que eu vou fechar restaurante universitário. Veja que absurdo, Ana, né? Estão dizendo que eu sou bolsonarista, estão dizendo que eu sou fascista, estão dizendo que eu sou antipobre, não tenho acusado ninguém, mas quem está sendo prejudicado é a nossa campanha. Estamos fazendo uma campanha limpa, uma campanha de verdade, uma campanha mostrando as nossas propostas. Vamos fazer isso até o fim. A gente quer isso, quer ganhar nas ideias. Nosso projeto representa o melhor para a universidade. É muita responsabilidade nossa, da comunidade, nesse momento. É uma universidade com 1,5 bilhões de recursos, com grande número de recursos. Para a gente fechar, professor Alfredo. Na verdade, a gente tem feito uma campanha propositiva. Posso falar? Desculpe. Desculpe. Posso retomar o tempo? Pois não. Ok, o senhor... Não, desculpe, eu cometi um erro, a gente tem que terminar o programa. Mas ele está colocando as questões, eu preciso Não vai parar esclarecer. nunca, né? Eu preciso esclarecer. Continua, Houve a Braulio. fala, A gente não vai parar nunca. Eu fiz uma réplica ao que ele falou. Eu não vou falar esse tipo de coisa. Eu preciso, obviamente, ter um minuto para falar. Então vou exigir também. Assim vai parar nunca. O direito de resposta foi dado, eu estou sendo orientada a encerrar o programa. foi Obrigada a pela acusação? participação de vocês. A TVU encerra por aqui. Muito obrigada pelas suas perguntas e até o próximo programa. Obrigado, Ana.